Não sei se vocês viram, o Witkoff fez uma entrevista hoje ou ontem para algum canal americano, dizendo que nas negociações com Jared Kushner, o genro do presidente Trump, os iranianos chegaram e disseram que eles estão. Eles sabem que eles possuem 460 quilos de urânio enriquecido a 60% e que eles sabem que isso é possível, após enriquecimento a 90%, fabricar 11 bombas atômicas. Essa foi a frase de abertura das negociações de quem diz que não quer criar um programa nuclear militar e produzir bombas atômicas. Então, fica mais do que provado. Eu fico até me perguntando o que mais as pessoas que estão críticas a essa ação. Não, ninguém tem que ser a favor da guerra. A guerra é horrível, a gente teria que ser contra a guerra por princípio. Mas aqui, quais são as ações, o que mais as pessoas que são críticas nesse momento precisam, o que mais elas precisam ver, o que mais precisa acontecer para elas aceitarem que existem momentos que você tem que usar a força contra governos e ditaduras tiranas que colocam a segurança da sua população, da região e do mundo inteiro em risco. Porque nem sempre a diplomacia funciona. A diplomacia não funciona diversas vezes no passado, por mais que foi tentada a diplomacia. Com Hitler foi tentada a diplomacia, com outros países foi tentada a diplomacia e nunca funcionou. E mesmo assim, houve guerras. Então, a que ponto as pessoas, a que ponto as pessoas precisam ver, até que ponto elas precisam ver que tá sendo criado uma série de elementos perigosos e militares através de regimes tiranos, ditatoriais, fundamentalistas, que estão dizendo que vão fazer uma série de coisas, que estão produzindo armas, que estão negociando totalmente de má fé, e, obviamente, o mundo está engajando nessas negociações e fica esperando ver se vai vir alguma coisa, e isso não, e essa solução, essa resolução nunca aparece. E se você esperar para sempre, as negociações eventualmente durariam até o ponto que seria irreversível a ameaça que eles representariam. E aí você teria que lidar com eles como a gente tem que lidar com a Coreia do Norte. Mas ninguém lida com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não é um problema para nós. A Coreia do Norte é um problema para o Japão, é um problema para a Coreia do Sul, é um problema para os países na região, mas ninguém fala da Coreia do Norte. A Coreia do Norte virou nuclear e ninguém comenta mais sobre a Coreia do Norte. Só que a Coreia do Norte tem lá ela não é expansionista em relação aos outros países. Ela está lá gerenciando a sua própria ditadura, a sua próprio mundo totalmente paralelo do planeta Terra, que ganha a Copa do Mundo, ganha a Olimpíada, jogos falsos e tudo mais. E o mundo lida com uma Coreia do Norte nuclear e agressiva. Como é que o mundo lidaria com um país que diz que está fazendo tudo isso para evitar criar bombas atômicas? Ao mesmo tempo, todo mundo vê o que eles estão fazendo de verdade, com esses discursos de morte a Israel, morte aos Estados Unidos, com pagamento e financiamento de grupos terroristas há mais de 30 a 40 anos, né? Criaram a Jihad Islâmica em Gaza, em 82, criaram o Hezbollah também, em 82, ajudam a financiar o Hamas desde muito cedo, depois da existência do grupo terrorista em Gaza, ajudaram no planejamento e financiamento do 7 de outubro, deram um aval. O que mais precisa acontecer para essas pessoas entenderem que existe um perigo real e imediato à vida das pessoas, à estabilidade mundial, e que eventualmente você não consegue resolver isso através de diplomacia? Quem dera desce para resolver isso com diplomacia. Então eu tenho visto muitas pessoas criticando, falando Estados Unidos e Israel atacaram no meio das negociações. Há quanto tempo está no meio das negociações e o que está acontecendo com as negociações e o que o Irã está fazendo enquanto está tendo negociações? Essa é a pergunta. E o que mais eles precisam ver de prova para entender que essas negociações não estão levando a lugar nenhum? Elas são umas negociações com uma cortina de fumaça, na verdade. E aí, obviamente, que existe toda a questão da lei internacional, violação do espaço aéreo, violação da lei internacional nua e crua em relação ao ataque de países soberanos e por aí vai. E, óbvio, a mesma coisa, eu sempre tento trazer essa reflexão. Quem violou a lei internacional também, além dos Estados Unidos e Israel, eventualmente, foi o próprio Irã, porque o Irã está
fazendo guerra por procuração, que é ilegal. Ele está financiando grupos terroristas ilegais em outros países, que é ilegal. Ele está matando sua própria população, que é uma violação brutal do direito humanitário e da Carta de Direitos Humanos Sim, da ONU. sim. Tudo que o Irã está fazendo é uma violação do direito internacional. E aí, quando dois países decidem fazer uma ação para evitar que ele continue a fazer isso, as acusações vêm, obviamente, contra as democracias liberais, que precisam tomar uma decisão, senão o mundo vai virar um caos, onde os países ditatoriais e fundamentalistas fazem o que querem e quando alguém faz alguma coisa contra eles, é uma violação do direito internacional. E como que você avalia tanto a posição do Netanyahu quanto a atuação de Trump nessa frente? Você acha que, querendo ou não, a coalizão dos dois países pode funcionar dessa vez, já que a diplomacia não funcionou até agora? Eu acho que militarmente falando, a coalizão funciona muito bem. Eles têm uma relação bastante íntima, militarmente falando. Os oficiais, os serviços secretos, as forças de segurança trabalham maravilhosamente bem entre americanos e israelenses. Essa relação nunca esteve tão próxima. A coordenação, não há praticamente erros de coordenação. Existe toda uma conexão entre as partes ligados aí aos radares, as bases aéreas, existem caças americanos aqui pela primeira vez, existe obviamente toda uma logística, logístico de inteligência também para poder fazer com que isso funcione de melhor forma possível. E isso está funcionando. O mais importante agora, na minha opinião, entrando já no final do quarto dia, vai ser qual é a estratégia de saída. Guerras longas, quando começa a acabar o banco de dados de alvos, começa a desgastar aqueles que estão fortes e em vantagem. Então tem que ter uma grande surpresa, um grande boom contra o regime. Os Estados Unidos disse ontem que eles nem começaram ainda as grandes ondas de ataques. Israel já efetuou diversas ondas de ataques aéreos, com mais de 200 aviões, 100 aviões. Todos os dias são pelo menos 3 ou 4 ondas de ataques com dezenas e dezenas de aviões, centenas de mísseis para destruir esses alvos. Mas, em algum momento, a gente vai precisar enxergar algum tipo de avanço no enfraquecimento do regime, na volta dos protestos em algum momento no Irã. É claro que a gente ainda está no começo. Tem gente aqui em Israel, os analistas, o pessoal da Universidade de Tel Aviv e outros especialistas dizem que Israel precisa de 2 semanas. Essas 2 semanas é o suficiente para que Israel consiga cumprir com seus objetivos militares, que é realmente destruir por completo o programa de mísseis, o programa nuclear, a logística que eles precisam para poder produzir esses mísseis, comando e controle, as lideranças e tudo mais, a ponto de deixar eles praticamente de joelhos. Aí vai depender como é que vai ser o ponto de saída. O ponto de saída vai ser unilateral, vai ser uma negociação. O que vai existir no Irã depois disso, no sentido de governo? Vai ter um governo de transição? Esse governo de transição vai ser liderado por quem? Vão ser religiosos? Vai ter um papel mais importante das guardas revolucionárias? Não vai? Vai ter algum milagre e vai ter um golpe no sentido de vão derrubar o regime, as pessoas vão voltar às ruas, vai ter alguma transição onde o regime vai realmente largar as armas e realmente desistir de continuar existindo, que nem aconteceu com o Iraque em 2003. O que vai acontecer em relação a isso para que, obviamente, a gente consiga avaliar o que vai acontecer com o Irã depois disso? Vai virar um país onde teve uma saída e entrada de governo, que nem aconteceu na Síria, em 2, 3 dias, e esse governo, por mais ligado ou ex-ligado ao Estado Islâmico, ainda tem um comportamento mais de estabilidade, de unificar a Síria, apesar de ter tido todos aqueles crimes horríveis contra as minorias alauítas e drusas, para entender como a Síria vai continuar, vai se reconstruir. Vai virar uma Líbia, onde a Líbia não tem nem com quem falar, totalmente dividida, totalmente fragmentada, com grupos armados em vários cantos, mas sem ambições nucleares. Então, talvez os Estados Unidos, e aí eu acho que vai ser não vai ser eles não vão enxergar o que é melhor, eles vão enxergar o que é menos pior para os seus interesses de segurança nacional, em primeiro lugar, e depois, eventualmente, o que é melhor para os iranianos. Por isso que é tão importante para os iranianos
conseguirem, em um dado momento, se aproveitar da situação de enfraquecimento do regime e ir às ruas tentar tomar o poder, tentar entrar nas bases atacadas, pegar armas, pedir ajuda da CIA e do Serviço Secreto de Israel e de outros, para que ajudem, auxiliem eles lá em campo, em solo, para que eles consigam fazer alguma coisa. E aí a gente vai ter certeza de que a estratégia funcionou. Por enquanto, militarmente falando, com certeza esse regime está mais fraco do que antes, está mais fraco do que nunca, com a morte de Ali Khamenei e todos os outros que foram eliminados junto com ele nos últimos 3 dias. Mas, para a gente poder falar a longo prazo, a gente precisa ver como é que vai ser o ponto de saída disso.